Paz e bem. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço essa graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E também a graça dessa terceira semana da Quaresma, ser aprendiz na escola da vida de Jesus, para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. O que norteia essa terceira semana é o Evangelho do domingo, a parábola da figueira estéril e o apelo para darmos frutos. Como eu vou falar um pouco sobre o Antigo Testamento, eu trouxe aqui do Catecismo da Igreja Católica 2 parágrafos, 109 a 110. É o Espírito Santo que é o intérprete das Escrituras, ele que inspirou e ele é necessário para a gente interpretar as Escrituras. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem a maneira dos homens, para que eles possam entender, falar na linguagem deles, né? Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura. Então, se a gente vai estudar o Antigo Testamento, especialmente Abrão, por exemplo, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Precisamos fazer o que se chama hermenêutica, ter uma tradução que combine com a situação da época, o jeito que eles viviam. Além disso, a Bíblia foi escrita através de vários gêneros literários em uso naquele tempo. Os modos estão correntes de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou demais gêneros de expressão. Tem textos que o estilo é apocalíptico, né? Os poéticos têm os salmos, tem o Gênesis, que exigem uma certa coerência, uma métrica, né? Então, deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo espírito em que foi escrita. Por isso, invoco esse mesmo espírito agora, que falarei sobre ela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. As tradições e as teologias do Antigo Testamento. Teologias por quê? Teologia é estudo de Deus, mas há várias correntes e várias interpretações. Então, o entendimento da experiência religiosa foi amadurecendo aos poucos por esses povos primitivos e foi sendo purificado. Por exemplo, na época de Abraão, era comum aqueles povos em volta de Israel sacrificarem pessoas. Normalmente, o primeiro filho, o primogênito, era sacrificado a Deus. Eles entendiam que Deus queria isso. Abraão, que é considerado o primeiro judeu por isso, falou, peraí, né? Ele que pôs no lugar do menino um animal, então passaram a sacrificar animais. Também não é muito bom. Só foi ser superado com a destruição do templo no ano 70, né? E nós cristãos também com o sacrifício de Jesus. A Arca da Aliança, quando estava presente, eles entendiam que iam ganhar a guerra. Então, veja, essa teologia entendia Deus como um amuleto, como um ídolo,
Até que eles foram para uma guerra contra os filisteus e perderam a guerra. Eles falaram, acho que não é assim, né? Foram dominados por outros povos, babilônios, né? Ficaram tanto tempo exilados, e a interpretação deles era de que eles foram dominados por outros povos porque não tinham seguido fielmente a lei. Por isso, o Messias que eles esperavam era um grande guerreiro, que não ia deixar mais Israel ser dominado. Na época de Jesus, Israel estava dominada pelos romanos, já tinha sido dominada pelos gregos, babilônios, enfim. As tradições ou teologias do Antigo Testamento, Jesus questiona. Por exemplo, o pobre é castigo? Eles achavam que quem nascia pobre é castigo de Deus, ou ficava pobre. Mas a semana passada mesmo nós vimos a parábola do rico e Lázaro. O rico, o problema não é ser rico, o problema é não se dar conta de que existe gente necessitada, que ele podia partilhar um pouco que ele tem, ter solidariedade. Então, o pobre é injustiça social, está mais para injustiça social do que para castigo de Deus. O doente também, eles achavam que o doente tinha pecado. Lembra do cego lá no templo? Eles perguntam para Jesus quem pecou, ele ou os pais dele? Era essa a teoria deles na época ainda, de que se a pessoa estava doente, tinha um problema, é porque alguém pecou, ou ela ou os pais. Mas Jesus responde o quê? Não, isso é para a maior glória de Deus, que ele ia curar o cego e ia ser para a glória de Deus. Mas o que Jesus está fazendo? Ele está quebrando essa mentalidade. As pessoas que passavam por grandes provações ou mortes injustas, como nos galileus, nesse evangelho da figueira, estavam sendo castigados porque não eram puros. Essa era a teologia da época. E outras interpretações que viraram tradição. Eu vou até ler essa passagem aqui de Mateus 15, desde o 1. Nesse tempo chegaram a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem? Ele respondeu-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: Aquele que disser ao pai ou à mãe aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai e mãe. Olha só. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois os que ensinam são mandamentos humanos. Então, veja, a época de Jesus, ele questionou, sim, ele questionou muita coisa que não estava certa. E mesmo no Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento questionam essas verdades. Por exemplo, o livro de Jó. Ele está falando assim, Jó é justo, mas ele está sofrendo. Então, essa tese de que o pecador sofre porque pecou, não deve estar certa. É um livro que questiona essa teologia. Os profetas, os livros dos profetas, a maioria deles, vem dizer coisas como essa: eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele fala: o que adianta um monte de sacrifício de animais se vocês são injustos, exploram, roubam o terreno? Hoje também, ainda hoje, não é só no Antigo Testamento, temos uma leitura fundamentalista ou de interpretação muito questionável, então a gente precisa estar atento com isso,
Por exemplo, a teologia da prosperidade existe ainda hoje, né? Tem igrejas que dizem que se você der um bom dízimo, muita oferta, você vai também ganhar muita coisa de Deus, vai ficar rico. Na verdade, o que custa a gente aceitar é que a vida tem seus obstáculos, suas dificuldades. E o que Deus promete no Antigo Testamento é que estará conosco nessas dificuldades. Não que a gente vai ficar numa redoma de vidro e nada vai nos acontecer. Em Isaías 43, de 1 a 5, que eu gosto demais, que ele fala: és preciosa aos meus olhos, eu te amo. E se passares pelas águas, você não vai se afogar. Se passares pelo fogo, não vai se queimar, porque eu estou contigo. Quer dizer que a gente vai passar por águas como as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Ele vai estar junto, não é que não vai ter problemas, vai ter problemas, faz parte da vida. Jesus também diz isso em outras palavras. Ele diz: quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. Ele não está prometendo que o segmento dele vai ser flores só. E também a gente tem, às vezes, muito um jeito de lidar com Deus, como se fosse um Deus supermercado. Ah, Deus, me faz isso, me alcança aquilo, eu quero um carro novo, eu quero isso, faz promessa, né? Claro que a gente quer moradia, educação, trabalho, vida digna, é justo a gente pedir. Mas tem um jeito de pedir isso que parece um negócio, né? Eu dou, e em troca, às vezes não é dinheiro, é uma vela, é ir até Aparecida pagar promessa, coisas do gênero. Mas na oração inaciana, o que a gente busca é o contrário, é discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Em vez de dizer para Deus o que ele tem que fazer por mim, eu vou lá perguntar o que ele quer que eu faça por ele, por sua causa, que é o reino do amor. Jesus veio revelar que Deus é amor. Essa é a teologia de Jesus. Que Deus é misericórdia. A misericórdia vem antes das regras. O sábado foi feito para o homem, não o contrário. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. Naquela época, a mulher não trabalhava, ela dependia exclusivamente do marido ou do pai. Então, se o marido despedisse ela sem, assim, largasse por aí, sem uma carta de divórcio, ela ficava sem eira nem beira. Então, Moisés, pelo menos, pediu que o homem, quando fosse dispensar a mulher, desse uma carta de divórcio, no sentido de que ela teria alguns direitos, não ficasse, porque senão ou ela ia ser prostituta ou ia ser mendiga, se a família não aceitasse ela de volta, ou ela ia mendigar ou ia ser prostituta. Essa que era a dureza dos corações. Outra coisa que Jesus disse que nos ajuda a perceber qual era a teologia dessa época, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo das riquezas em si, ele está dizendo do apego. Uma pessoa pode ser apegada até um empreendedor, né? Uma pessoa pobre pode ser apegada, quer dizer, nesse sentido, ela é rica. O jovem rico não conseguiu deixar as coisas dele para seguir Jesus, era muito apegado. Eu gosto até do Padre Quevedinho, que comenta que Deus é tão misericordioso que ele gosta de achar que o jovem rico era o Zaqueu, e que depois encontrou com Jesus, e aí sim, ele desceu da árvore, deixou Jesus entrar na vida dele e transformar. Os discípulos foram questionar: ué, mas se rico não entrar no céu, quem é que vai entrar? Por quê? Porque era corrente na época que o rico que era rico era porque ele era bom, Deus o acumulava de bênçãos. Então ele ia entrar no céu, e Jesus fala que não, para vocês verem como é que era a teologia daquela época.
Jesus revela que Deus é amor. Os judeus seguiam 613 mandamentos. Lembra que Moisés botou 10, mas eles foram acrescentando mandamentos de como lavar prato, de como, enfim, 1000 tradições que viraram mandamentos. Só os escribas e os fariseus, que estudavam todas, tinham chance de cumprir, porque quem que ia decorar 613 mandamentos e conseguir cumprir, né? De tão complexo que era seguir a religião. Jesus resume todas as leis em uma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O seu ensinamento não é teórico, centrado na lei e na doutrina. Jesus é mestre, é um educador. Ele ensina com a escola da vida e por isso mobiliza a vida das pessoas. Não está preocupado em transmitir conhecimentos. Hoje, coitada, a criança entra na escola já se preparando para o vestibular. É um mundo de informação que ela tem que absorver para poder passar no vestibular. Na escola não ensina muito valores, não ensina a ser gente, não ensina a viver bem. E vai só transmitir um monte de conhecimento, né? Desenvolver só a razão, não ajuda a desenvolver a sensibilidade. Jesus, porque ensina através da escola da vida, ele usa parábolas, ele observa a natureza, né? E ensina através dessas parábolas, que era o que as pessoas conheciam, a natureza, né? Os trabalhos, como é que faz o agricultor, como é que faz o pastor, as relações, a família, a amizade. Educar é deixar a essência vir à tona, uma faceta do amor de Deus, as bem-aventuranças, os dons. Educar não é pôr coisa dentro da pessoa, é deixar que o que já tem lá dentro dela venha à tona. Essa aqui é minha reflexão sobre a palestra do Adroaldo para a terceira semana da Quaresma, cujo link estará na descrição do vídeo. Voltando então ao Evangelho, figueira estéril e o agricultor amoroso. A pessoa que não acolhe a proposta de vida de Jesus torna-se estéril. Mas Jesus também revela a misericórdia e a paciência de Deus com cada uma de nós. Ele sempre espera e oferece uma nova chance, cavoca em volta da figueira, coloca adubo. O que é adubo? Esterco. São as nossas feridas, os nossos fracassos, crises, que podem ser transformadas em alimento e ajudar-nos a frutificar. É pelas frestas que a luz passa. Santo Inácio se converteu assim. Foi por causa de uma bala de canhão que ele levou na perna e que fez ele ficar parado lá, se recuperando, sozinho, pensando na vida e lendo a vida de Cristo e dos santos, que Deus encontrou uma fresta para chamá-lo para mais perto de si. Deus não provoca a crise, mas ela pode ser oportunidade da escuta a Deus, de se deixar amar por Ele e assim se engajar nesse caminho de conversão. É da mesma palestra. Jesus era mestre e educador. Conversão quer dizer mudança de mente e coração. Quem é o Senhor da minha vida? Quem eu sirvo? Sirvo a Jesus mesmo ou eu sirvo ao sistema, ao consumismo, ao poder, ao ter, ao parecer? Jesus revelou o que Deus fala e nós podemos ouvi-lo e segui-lo. Semana passada eu dizia que Jesus rezava sempre, estava sempre ouvindo a Deus. Seguir Jesus é dar um passo a mais, a cada vez a gente pode dar um passo a mais, o nosso MAGE, nos tornarmos mais humanos, mais solidários. Jesus tinha uma causa, construir um reino de amor.
Seu ensinamento entrou em conflito com os representantes do judaísmo oficial, centrado no templo e na prática da lei. Por isso ele foi morto. Que ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui eu tirei do livrinho do Retiro Quaresmal, da página 52, Introdução à Terceira Semana. E na descrição do vídeo eu coloquei o vídeo do Adroaldo, a interpretação da Bíblia na Igreja, do site do Vaticano, a Dei Verbum, que é do Vaticano II, e essa interpretação da Bíblia baseada nela, e uma musiquinha para nos ajudar nesse processo de conversão.